E aí galera que assistiu outro canal, Professor Elianai Emerson na área. Começando essa segunda-feira, ó, não passei atividade final de semana, então eu tô com crédito, tá bom? Deixa eu falar com vocês, hoje a matéria é nova, pega a sua apostila, peraí que eu já até mudei de página aqui, vou falar com vocês a página correta. Nós vamos estudar Teorema de Tales hoje, tá? Essa matéria começa na página 70, 71 e nós vamos fazer aí alguns exemplos, algumas coisinhas sobre certeza que vocês vão gostar, tá? Nós não vamos fazer aquelas contas gigantescas, os cálculos são bem pequenininhos, bem fáceis de fazer, trabalhar com regra de 3, então é uma matéria bem gostosa de estudar, boa mesmo, tá? Eu gosto muito de Teorema de Tales. Vem comigo, vamos lá nas imagens para eu te mostrar e te contar a historinha aí, para você saber o que aconteceu. Tá vendo esse cara bonito aí? Esse aqui é o Tales de Mileto, tá? Esse aqui é um filósofo grego. Ele foi o nosso primeiro filósofo ocidental, vamos dizer assim. Ele era matemático. Antigamente não tinha essa ideia que a pessoa ia lá e formava em matemática, formava em filosofia, formava em letras. Não era assim. O cara era um estudioso, inteligente. Ele escrevia sobre tudo, ele pensava sobre tudo. Tá? A especialidade dele era matemática e engenharia. Ele era voltado para a área de exatas. E o Tales desenvolveu uma maneira de calcular a altura da pirâmide, tá? Esse pensamento dele em calcular a altura da pirâmide foi sensacional, o mais legal de todos. Olha só, para calcular a altura da pirâmide, a gente precisaria descer uma corda aqui do topo, tá vendo? Lado de cima dela até lá embaixo. Eu precisaria saber essa distância D aqui, ó, para eu calcular a altura da pirâmide. Eu precisaria disso. Só que não tem como você subir lá no topo da pirâmide e descer uma corda pelo meio. Ela não é oca, tá? Ela tem algumas câmaras sim, mas não tem como descer uma corda para você medir essa corda depois. Isso não tinha como fazer. Hoje a gente teria métodos aí muito sofisticados para fazer isso, tá? Inclusive vários satélites conseguem calcular essa altura aí sem muito esforço. Tá? E também a gente poderia fazer talvez aqui um outro teoremazinho aqui, mas ainda nada disso tinha sido feito, tá? A gente vai ainda para um sistema muito mais fácil, que eu quero te mostrar. Quando o Sol está incidindo sobre a pirâmide, ele forma a sombra da pirâmide no chão, correto? Eu não consigo medir a altura, mas eu consigo medir a sombra. A sombra está no chão, é muito mais fácil de medir a altura, a sombra, correto? Olha só, o Sol bate na pirâmide e mostra a sombra no chão, assim, naturalmente, como acontece aí em qualquer dia, desde que o Sol não esteja no seu solstício ao meio-dia, né? Para a gente não ter sombra. Mas a gente consegue visualizar a sombra dos objetos. O que o Tales fez? Foi lá e fincou uma vareta no chão. Essa vareta também tem a sua sombra. Olha a vareta A e a sombra B. Ou seja, então ele tinha vareta e sombra, altura e sombra. Ele tinha aqui 4 medidas diferentes, sendo que 3 dessas medidas ele sabia e conseguia medir. A altura da vareta A, porque ela era pequena, era fácil de medir. A sombra da vareta também é fácil de medir. A altura da pirâmide não sabemos. E a sombra C, sim, essa nós sabemos. O que eu quero te mostrar? Exatamente o triângulo que forma aqui. Tá vendo que forma um triângulo que está pontilhado de vermelho? E aqui do outro lado a gente tem um triângulo menorzinho pontilhado de vermelho. Aqui é que vem o pulo do gato. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não é de vocês, tá? Olha só, aqui que vem o pulo do gato. Quando a gente tem 2 triângulos, eu vou desenhar, meus triângulos não são bonitos, tá? E esses triângulos são proporcionais. Na matemática tem um nome bonitinho. Deixa eu terminar de desenhar. Olha só, desenhei 2 triângulos, tá? Se esses triângulos forem semelhantes, quer dizer que nós teremos aqui, nesse caso, um ângulo reto, tá? Nesse caso, ó, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Esse ângulo bonito aqui, ó, é igual a esse ângulo bonito aqui. Eles têm a mesma medida. E esse ângulo aqui em cima tem a medida deste ângulo aqui em cima. Eles são iguais. Já que os 3 ângulos são iguais, os 2 triângulos são semelhantes. Ele é uma ampliação ou redução. Então eu posso fazer uma proporção entre os lados do triângulo. Olha só, se esse lado maior aqui, que é a hipotenusa, possui 10 e esse aqui possui 5, aqui embaixo, olha, esse aqui possui 8, esse aqui possui x. Como que eu vou saber a medida de x? Você monta proporções entre os lados.
10 é proporcional a 5. Então, você escreve isso, ó, 10 é proporcional a 5. Então, a base 8 tem que ser proporcional à base x. Então, olha lá a igualdade, ó. A base 8 tem que ser proporcional à base x. Aí você multiplica cruzado. 10x é igual a 5 vezes 8, que dá 40. X é igual a 4. Terminamos e calculamos o valor de x. Eu utilizei aqui duas razões entre os lados dos triângulos, tá? Observe que eu peguei, olha, a hipotenusa, esse lado aqui que era o maior, e fiz proporcional à hipotenusa do outro. E isso eu tenho que ficar muito atento. Sabe por quê? Porque durante as atividades, por acaso, o desenho não vai estar sempre bonitinho assim, tá? Ele pode estar invertido. E se ele estiver invertido, é você que deve saber qual lado que é o maior, qual lado é a base. Então o triângulo possui 3 lados. Se cada um tem uma dimensão, você deve saber, olha, maior com maior, menor com menor. O do meio com o do meio, sempre assim. A gente não pode pegar qualquer um, tem que ser correspondentes, tá? Os lados maiores com os lados maiores, ok? Cuidado com isso, porque o triângulo pode estar fora de ordem, mas eu também vou te mostrar exemplos de atividades dessa maneira, tá? Agora que você já entendeu o que o Thales está fazendo, que você já percebeu aí que a sombra vai me ajudar a calcular, vamos ver exemplos disso aqui, tudo bem? Olha só, aqui eu tenho 2 triângulos. Esses triângulos são semelhantes? São. Por quê? Porque eu tenho, olha, ângulo de 90, aqui, ó, você deve estar vendo isso aqui, ângulo de 90, tá vendo os dois quadradinhos? Eu tenho um ângulo de 56, quer dizer que o terceiro com certeza será semelhante. Então eu vou montar as minhas proporções. Observe que o triângulo pediu o valor de x aqui, só que eu não tenho x aqui, ó. Olha só, tá vendo que eu não tenho x? Então eu vou fazer assim, olha, 18 está para 36, esse é fácil de fazer, não é? 18 está para 36, deixa eu desenhar, ó. Eu vou ter um triângulo, aqui embaixo mede 18, e eu vou ter o triângulo maior, que aqui embaixo mede 36. Eu quero saber x, que eu não sei. Aqui tem uma medida y que eu não sei. Observe aqui, ó, eu não sei essa medida aqui, tá? Ó, a altura. Eu sei a hipotenusa, que vale 30. Então aqui eu vou colocar 30. O que mais eu sei do outro? Aqui do outro eu não sei mais nada, tá? Eu só sei um lado. Vamos lá, vamos terminar. Como que eu vou saber então as medidas de x, y e tem mais o z aqui ainda, ó. Eu conseguiria saber tudo isso aqui? Sim. Consegue, e é muito, muito mais fácil do que você imagina, tá? Vou te mostrar a maneira aqui mais fácil possível. De 18 para 36, o que aconteceu com o número? O que eu preciso fazer com 18 para que ele se torne 36? Eu preciso multiplicar por 2, correto? Multiplicar por 2, porque 18 vezes 2 dá 36. Então, de 30 para se transformar em z, eu tenho que fazer a mesma coisa. Isso aqui é a razão. Se um lado a razão é 2, o outro também será 2. Isso não muda, tá? A razão é o dobro. Qual que é o dobro de 30? 60. Então, no lugar do z aqui, ó, já estou apagando e colocando 60, que é a medida de z, porque é o dobro. Agora que eu tenho duas medidas aqui, eu posso calcular a terceira utilizando o teorema de Pitágoras. Tá? 60 ao quadrado é igual a 36 ao quadrado mais x ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras e a gente resolve aqui. 6 vezes 6, 36 é igual a 36 vezes 36, não faço ideia. 1296 mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 3.600 menos 1296. X é igual a raiz de 2.304. Terminamos o problema. O valor de x, a medida que eu estava procurando, o terceiro lado, é igual a 48. Observe que eu utilizei razão e proporção para montar determinadas razões e calcular. A outra maneira de fazer isso aqui, que seria uma maneira, vamos dizer, mais demorada, ou talvez não, tá? Talvez não. Eu vou pegar quais medidas? Eu não sei o 60 ainda, né? A atividade não passou e eu preciso descobrir x.
Para descobrir x, eu preciso saber o tamanho desse y ali, ó, que eu não sei o tamanho de y. Como é que eu faço para descobrir y? Para descobrir y, a gente faz Pitágoras aqui desse lado. Ó. Tá? Eu vou fazer Pitágoras aqui. Dica. Preste atenção nessa dica, porque vocês vão precisar dela lá no ensino médio. Quando Pitágoras desenvolveu o teorema, ele desenvolveu o triângulo pitagórico. O que é isso? As medidas são 3, 4 e 5. Se você fizer 5 ao quadrado, é igual à soma dos outros dois. Ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tudo ao quadrado. 25 é igual a 9 mais 16. 25 é igual a 25. Tá certinho? O teorema de Pitágoras fica pronto através do triângulo pitagórico, tá? Que são medidas 3, 4 e 5. Todo triângulo de Pitágoras, todo triângulo retângulo é proporcional a 3, 4 e 5. Algumas vezes em valores inteiros, outras vezes em valores decimais. Mas de qualquer forma, tem que ser proporcional a 3, 4 e 5. Vou te mostrar o seguinte, olha. Esse lado, imagina que esse lado aqui que é o menor, que é o 18, seja múltiplo de 3. Esse lado y, que é múltiplo do número 4, e esse lado maior, o 30, é múltiplo de 5, correto? Então eu tenho o triângulo pitagórico, ó, 3, 4 e 5. De 5 para se transformar em 30 é 5 vezes 6. 30. 3 vezes 6, 18. Observe que os números são o triângulo pitagórico vezes 6. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. 4 vezes 6, quanto que dá? 28, correto? Então eu já achei o valor de y, 28. Como que eu fiz isso? Através do triângulo pitagórico. Eu utilizo esses números para calcular o valor do lado, porque eles são proporcionais a 3, 4 e 5. É só multiplicar cada lado por 3, por 4, por 5, ou dividir por 3, por 4, por 5. Nesse caso, eu descobri que eles são proporcionais a 6. Então eu multiplico tudo por 6. Eu fiz isso 3 vezes. Já que de 18 para 36 é o dobro, de 28 para x também será o dobro. O dobro de 28 é igual a 56. Aliás, só um minutinho aí, que o professor está falando uma besteira gigante aqui. 4 vezes 6 eu coloquei 28, porque eu estou pensando em 4 vezes 7. Será que é isso? 4 vezes 6 dá 24? E aqui eu coloco 48. Só no 48 que eu percebi que ia dar diferença. Beleza? Corrigido, hein? 24, o dobro, 48, simples assim. E eu errando na multiplicação. Terminamos mais um exemplo e eu fiz de duas maneiras diferentes, tá? Olha só, mais um. Aqui eu tenho como calcular o valor de x. Como que eu vou fazer para calcular o valor de x? Dica sensacional. Eu tenho dois triângulos aqui, correto? Quais são esses triângulos? Esse aqui menor, ó, que é um triângulo retângulo que está de cabeça para baixo, percebe? Que ele está de cabeça para baixo. E eu tenho esse grandão aqui, ó, que tem a base 20, essa vermelha aqui, e tem a altura 15. Ó, eu tenho um grandão aqui. Essa hipotenusa mede 25, que é 10 mais 15, tá vendo? Ó, esse lado aqui inteirinho. Então eu vou desenhar esse triângulo aqui de maneira separada. Ó. Eu vou desenhar primeiro o maior deles. O triângulo maior de todos, vamos lá para a gente não esquecer. O maior de todos possui 15, 20 aqui embaixo e 25 aqui em cima, tá? Ó, 10 mais 15. Então eu vou colocar essas medidas aqui, ó. 15, 20 e 25. Se você for uma pessoa bem esperta, você vai perceber que esse triângulo também é pitagórico. Ele é retângulo aqui, e aqui eu tenho 4 vezes 5, 5 vezes 5 e 3 vezes 5. Ou seja, o triângulo de Pitágoras, aqui ó, o 3, o 4 e o 5, multiplicado por 5. Ele é proporcional a 5. Percebe que a grande maioria dos triângulos vão ter isso. Triângulos de Pitágoras, triângulos retângulos, que possuem ângulo reto. E a gente pode utilizar essa característica, tá? E agora eu vou desenhar o outro, o triângulo menor. Ele está de cabeça para baixo assim, ó. Quais são as medidas desse triângulo? Ele tem esse lado aqui medindo 15, esse aqui x, e esse grandão aqui, ó, eu não sei. Tem 20 aqui embaixo, mas 20 é a base do outro. Eu não sei essa medida aqui. Então eu tenho 15 e x apenas. Então eu vou escrever aqui, ó, 15 e x. São as duas medidas que eu tenho. Como que eu vou montar a proporção? Em vez de você continuar com esse triângulo de cabeça para baixo, vamos pensar o seguinte. Qual é a hipotenusa? Qual é o maior lado? O maior lado é esse aqui, ó. Beleza? Esse é o maior. 25. Então é esse aqui, ó, a hipotenusa. A hipotenusa sempre está de frente para o ângulo reto. Sempre vai estar de frente, beleza?
Se eu colocar a hipotenusa, se eu pegar esse triângulo e inverter e espelhar ele, ó, imagina que aqui a gente vai colocar uma linha e a gente vai fazer um espelho, ó. Olha lá, estou fazendo um espelho. Aqui embaixo vai ficar medindo 15 e aqui vai ficar medindo x, correto? Conseguiu perceber o espelho ali que eu fiz? Olha. Fluiu, não foi? Então, qual é a minha base? Eu vou desenhar aqui ele invertido agora, ó. Aqui embaixo mede 15 e aqui a altura mede x. Aqui eu tenho um ângulo reto da mesma maneira. Agora eu consigo resolver sem complicações. Por que eu consigo resolver? Porque eu posso dizer que a base corresponde à base. Então você diz que 20 está para 15, ó, base com base, e a altura 15 está para x. E a altura 15 está para x. Agora a gente multiplica cruzado e resolve. X é igual a 15 vezes 15, 225, dividido para 20. X é igual 225 para 20, 11,25. 11,25. Terminamos aqui e descobrimos o valor de x. Tá? Os lados são correspondentes, a gente acha essa correspondência e faz. Você não precisa desenhar quando você estiver fazendo. Mas eu indico sempre desenhar. Eu sempre desenho, tá? Se na nossa figura possui dois triângulos e que eu vou montar proporção entre esses dois triângulos, sem dúvida eu vou desenhar os dois separados para eu não me confundir, para eu saber o que eu estou fazendo. Tá? Eu sempre faço separado, desenho os dois, aí dá tudo certinho. Para a gente finalizar, a gente tem mais um probleminha aqui. Observe que eu não tenho a altura do prédio H, eu tenho a sombra do prédio 30, eu tenho a altura de uma pessoa, 1,80 m, e eu tenho a sombra da pessoa, 2 metros. A sombra da pessoa é maior do que a altura? Sim. Quer dizer que a sombra do prédio vai ser maior do que a altura? Sim. Esse H aqui ele tem que ser menor do que 30. Ele vai ser maior do que 20, com certeza, e menor do que 30. Ou seja, se fosse uma questão, uma prova de marcar, você já desconsidera números de 30 para cima. Por quê, professor? Porque aqui a gente está vendo uma correspondência. A altura da pessoa é menor do que a sombra. A altura do prédio é menor do que a sombra. Essa correspondência é válida. Como que a gente monta esse problema? A altura do prédio corresponde à altura da pessoa. A sombra do prédio corresponde à sombra da pessoa. Simples assim. Vamos fazer de cabeça? Vamos ver o que acontece aqui? De 2 para 30, o que está acontecendo aqui, hein? Que número vezes 2 é igual a 30? O número 15, correto? 15 vezes 2 não é 30? Quer dizer que a sombra é 15 vezes maior. Eu tenho que multiplicar 2 vezes 15 para chegar na sombra do prédio. Então a altura da pessoa também será multiplicada por 15, beleza? Então vai dar 180 mais 90, 270. A altura aqui 27 metros. Mas vamos montar uma regrinha de 3 para a gente entender o que está acontecendo. A altura do prédio H, que eu não sei. A sombra do prédio 30. A altura da pessoa que mede 1,80 e a sombra da pessoa que mede 2 metros. Vamos montar a regrinha de 3 básica. Altura por altura. Gente, observa o triângulo, ó, tá vendo que forma um triângulo bonitinho. A gente está trabalhando com esse lado, com esse lado. Então, H está para 1,8, assim como 30 está para 2, assim como 30 está para 2. 2H é igual a 1,8 vezes 30. 3 pessoas te pagando 1,80, quanto que dá, hein? 3 pessoas pagando 1,80? Não faço ideia, né? 5,40. 54 que vai dar a resposta, tá? 1,8 vezes 30. Igual a 54. H igual a 54 dividido por 2. H igual a 27. Chegamos no resultado que a gente tinha feito de cabeça aquela hora. Outra forma de pensar, e aqui é a forma que eu vou indicar para você sempre, é você conseguir visualizar isso aqui, ó. De 2 para 30, multiplica por 15, correto? Então, de 1,80 para H, multiplica por 15. Aí você vai fazer 1,80 vezes 15 e chegar na resposta. É só isso que você vai precisar fazer. Inclusive, se a gente tivesse feito aqui, ó, diferente, observe essa fração aqui, ó. 30 dá para dividir por 2, não dá? Eu não consigo dividir exatamente? Então faz a divisão, ó. H sobre 1,80 igual 30 dividido por 2, 15. H igual, passa 1,80 multiplicando,
15 vezes 1,80. Inclusive, é o mesmo cálculo que a gente faria aqui, ó, 1,80 vezes 15, tá vendo? 1,80 vezes 15 aqui, ó. A gente está fazendo o mesmo cálculo que vai dar 27. Então, tem muitas formas de montar isso, mas o que é mais importante, nós vamos montar razões, tá? E duas razões formam uma proporção e é a regrinha de 3 que a gente utiliza. Não se esqueça desse detalhe, tá? Sempre assim, vou trabalhar com razões. Você vai pegar um lado sobre outro lado. Um lado x sobre um lado y, que vai ser igual a um lado correspondente a x, ó, coloquei x', e um lado correspondente a y'. Os lados têm que ser correspondentes. A partir do momento que você fizer isso, você consegue resolver qualquer cálculo de teorema de Tales, tá? Bem facinho de pensar e também de fazer. Pessoal, anota aí, atividades de hoje, página 75. Número 1 não vou nem passar, gente. 2, 3, 4 e 5. 4 atividades. Elas são atividades muito básicas, muito mesmo. Por exemplo, a número 2. Leia aí, número 2. Considerando os segmentos a seguir, determine razão entre AB e BC. Então, letra A. Olha só. Razão entre AB e BC. Aí você vai lá no desenho e percebe que AB é igual a 2. E você vai perceber que BC é igual a 4. Então, lá no desenho tem essas medidas, tá? Como pediu essa razão, você vai fazer a razão 2 para 4. Acabou, beleza? É só isso que é para fazer na número 2. Então, são questões muito básicas, você vai fazer elas sem muito esforço, tá? Pessoal, fiquem com Deus, excelente dia, bons estudos. Não se esqueçam de deixar o presente e também de me enviar essa atividade. O link está aqui embaixo, tá? Tchau, tchau, até a próxima. Fui!